Agora nós vamos uma Mulher em Foco com a Majô e com a nossa prefeita lá de Astorga, a Suzy. Bom dia, segundou por aqui. Muito obrigada por nos receber na sua casa. Sempre um prazer estar com vocês e começar mais uma semana. E o bate-papo de hoje é para você que está descontente com a sua vida atual, está pensando em mudar de vida, quer mudar de profissão. Presta atenção. A nossa mulher inspiradora de hoje, ela já foi pedagoga, advogada, administradora e agora ela é prefeita aqui de Astorga. Então, com vocês, prepara as palmas, produção, a gente vai receber a Suzy Pucilo. Bom dia, Majô. Bom dia a todos que nos acompanham nesse programa Mulheres em Foco. É um prazer muito grande, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória, falando um pouquinho da minha vida pessoal e, quem sabe, inspirando outras mulheres a ter aí uma possibilidade melhor e maior na sua vida. Suzy, você foi professora do município por muito tempo, se formou em Direito, abriu, né, o seu escritório particular, decidiu ir para a vida pública, se candidatou a vereadora em Astorga, fez um trabalho brilhante como vereadora e então foi eleita, né, escolhida como prefeita da cidade. Suzy, hoje o que você vê nessa trajetória que te marcou para como mulher estar ocupando um cargo público? Bom, eu comecei a minha trajetória profissional muito jovem, né? Naquela época, não muito longe, né? Não precisa falar data, não, fica tranquilo. Então, eu era o magistério, né? Fiz o magistério e fazia educação geral também. E logo na sequência que eu me formei, eu já passei no meu primeiro concurso público como professora do município. Aí comecei lecionando, nesse meio já comecei fazendo uma faculdade. A minha primeira faculdade foi de administração de empresas. Aí que eu concluí, comecei a fazer as minhas especializações, onde eu me tornei uma psicopedagoga institucional. E nesse meio tempo trabalhava como professora, dando aula para 4º ano, 5º ano. Mas o direito sempre foi minha paixão. E falava que sempre iria me tornar advogada. Nesse tempo, no ano de 2000, depois que eu já estava casada com meu primeiro filho, primeiro e único, né, pois só tenho um, eu fui convidada para assumir um desafio muito grande na minha vida. Eu fui convidada para ser diretora de um departamento da administração pública. E para falar a verdade, eu comecei a minha trajetória política como diretora do departamento de assistência social. Não tinha nada a ver com as minhas formações, né? Eu era administradora de empresas, psicopedagoga, professora. E era um desafio muito grande, porque eu ia trabalhar com as leis, Lei Orgânica da Assistência Social, comandar um departamento de assistência social, mas eu assumi esse desafio. Meu filho tinha apenas 1 ano e meio, mas mesmo assim assumi esse desafio. E comecei a estudar muito, foram muitos dias de estudo, muito comprometimento para poder fazer um trabalho bem feito. E aquilo ali tornou-se uma paixão ainda maior pelo direito e começou a surgir uma paixão pela política. Então eu falo, o meu marco inicial foi esse convite que eu tive, foi no dia do meu aniversário, que eu recebi o convite oficial para assumir em janeiro de 2001, esse importante departamento que era de assistência social, e com isso assumi a presidência da PMI, assumi a presidência do Conselho da Criança e do Adolescente, do Conselho da Assistência Social, e fiquei por 8 anos nessa missão. Foi um chamado literalmente divino, né, Suzy, para você então mudar de rumo, né? Você estava trabalhando toda encaminhada, fazendo algo que você gostava e teve esse desafio que acabou despertando essa vocação política que você vive hoje e exerce todos os dias, né? Sim, com certeza. Então foi assim o marco inicial. Fiquei por 8 anos, né, à frente desse departamento. E depois, né, o nosso prefeito acabou saindo, porque não poderia mais ir para a reeleição. E foi aí que eu ingressei à minha faculdade de Direito. Eu já era portadora de diploma de graduação,
fiz alguns pedidos em algumas universidades e em 3 dias eu fui chamada para ingressar meu curso de Direito pela Unopar. Então, comecei em 2009, meu curso de Direito. Em 2013, me formei advogada. E, nesse meio tempo, a política ainda ficou viva na minha vida. No ano de 2012, eu fui convidada para um partido para suprir a cota gênero e me candidatei pela primeira vez a vereadora. Eu fiquei em 5º lugar de maior votação, mas o nosso partido era um partido novo, e não conseguiu fazer a cadeira. Mas eu fiquei muito feliz porque eu tive 417 votos e isso foi um respaldo, foi uma questão do trabalho que eu realizei enquanto diretora de departamento. Continuei a minha vida, porque não ingressei, né, como vereadora. Em 2013 me formei, em 2014 já abri meu escritório, porque já fiz a prova, né, o exame da ordem, passei e já consegui abrir meu escritório em 2014. Comecei a advogar, conciliando com a função de professora, pois eu tinha um padrão no município, continuei lecionando, continuei advogando, até que veio um momento que eu não consegui conciliar as duas funções. Acabei pedindo a minha exoneração no ano de 2018, quando eu já estava vereadora, que em 2016 passou pela mesma história. Nós precisamos de você, você foi muito bem votada, nós precisamos de mulheres na política, e nós colocamos o seu nome para ser a nossa candidata. Aí eu já estava no Partido Progressista, e fui como candidata a vereadora. Tive a mesma votação, gente, tive 1 voto a menos, até que eu brinco que nesse período eu acabei perdendo o meu cunhado, e eu falei que 1 voto a menos que eu tive foi ele que não estava lá para votar em mim. Fui eleita e em 2017 comecei a trajetória como vereadora, trajetória política como vereadora. E foi um trabalho aí pela frente, né? Suzy, a gente sabe que nós mulheres temos uma rotina diferente, né? Nós acabamos acumulando funções profissionais com funções em casa, né? Isso acaba tendo uma dupla jornada para nós. E aliar tudo isso com a política, qual que é o principal desafio quanto mulher? Porque eu acredito assim, antes de eu entrar e ter mais contato com a política, eu pensava, como que essa mulherada dá conta de estar num cargo eletivo, né? A gente ficava se pensando e perguntando, e como é que é, Suzy, como que faz para dar conta de tudo? A gente dá conta, viu, gente? E nesse meio tempo, sendo vereadora, sendo advogada, eu estava ainda como professora e ainda estudando, porque eu nunca deixei de estudar. Nesse meio tempo, eu ainda fiz mais uma especialização e quando eu estava na nossa campanha para prefeita, eu estava terminando uma nova especialização de Direito Público Aplicado. Então, a gente dá conta assim, a gente consegue se organizar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar do trabalho, cuidar dos estudos, do conhecimento e ainda cuidar da política. E cuidar de todos os munícipes, né, Suzy? Porque eu digo que política é cuidar da vida das pessoas, né? Sim. Cuidar daqueles que principalmente mais precisam. E sendo mulher, tendo esse olhar que nós mulheres, eu costumo dizer que Deus deu o dom da vida para nós por um motivo, né? Porque nós nascemos com o dom de cuidar das pessoas. E política é cuidar das pessoas. A boa política é cuidar das pessoas. Sim, com certeza. E pensando nesse cuidado, Suzy, tem algum caso que te marcou muito, que te impulsiona na sua trajetória, que você se inspira bastante? Olha, Majô, são vários casos, porque eu falo que a mulher, ela já nasce diferenciada. Ela já nasce com essa questão de cuidado. Então, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, consegue cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. E na sexta-feira passada, eu tive um momento assim, muito especial. Você sabe que a vida de política, a vida de prefeita principalmente, é um desafio por dia, porque são inúmeros problemas, são inúmeras situações que acontecem. Às vezes você programa uma agenda, nesse meio tempo acontecem outras coisas. E na sexta-feira passada, última sexta-feira, eu estava no meu gabinete, já tinha passado por algumas reuniões, algumas questões até estressantes, até que a minha chefe de gabinete chegou e falou assim, tem uma mulher que ela quer te conhecer, ela só quer te falar um oi. E a hora que ela entrou no gabinete, ela se emocionou de me ver.
Aí ela foi, eu dei um abraço nela, assim, ela me falou cada coisa positiva, cada coisa bacana, que é o que impulsiona a gente a lutar e fazer a boa política, porque eu falo... Gente, e o olho dela, aqui pessoalmente está tão gostoso essa conversa, porque a gente sente que isso é vocação mesmo da Suzy, sabe? Ela consegue transparecer isso pra gente daqui. É porque eu falo, existem políticos e existem políticos que fazem politicagem. Existem políticos que entram na política para ter um benefício próprio, para ter um benefício lá na frente, que não pensam realmente em atender as pessoas, em fazer com que aqueles recursos públicos que cheguem sejam realmente aplicados e façam a diferença na vida das pessoas. Por isso que eu falo que quando a mulher assume uma pasta, assume alguma liderança que tem poder de decisão na vida das pessoas, essas políticas públicas chegam até as pessoas. Porque a mulher tem um cuidado diferente da figura masculina. Não é porque a gente quer ser melhor que os homens. Nós precisamos da figura masculina. Nós precisamos dos homens ao nosso lado. Mas é por isso que a gente fala que a mulher e poderes de decisão, as políticas públicas chegam para atender mais a criança, mais o adolescente, mais o idoso, mais o jovem, porque a gente precisa desse cuidado. Então nós não queremos ser melhor que ninguém. Nós queremos só que estejamos juntos, lado a lado, para poder fazer a diferença na vida das pessoas. É aquilo, né, Carlinhos? As pessoas que se servem da política, as pessoas que servem a política, né? A Suzy é claramente uma pessoa que serve a política com o seu trabalho. Suzy, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Majô, a oportunidade de estar falando um pouquinho dessa trajetória e agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo e se quiser nos seguir pelas redes sociais, Suzy Pucilo, @Suzy Pucilo, Instagram, Facebook e acompanhe aí o trabalho que a gente vem desenvolvendo.